Olá, bem-vinda, bem-vindo à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir da sua palavra. Nós realizamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um de nós aí na sua casa, no seu tempo, mas buscando a Deus em oração a partir da sua palavra, esta palavra que é fonte de vida e que nos orienta e nos conduz na nossa jornada. Você que está participando da transmissão aqui ao vivo, participe também enviando seus comentários no chat, compartilhe alguns aspectos da sua vida, motivos de oração, comente a mensagem de hoje, também envie o link aqui do YouTube para teus conhecidos, familiares e amigos, para que também possam assistir e participar desse culto. Bem, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, os versículos 1 a 2 e também depois de 5 a 6, está assim escrito: Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A figura de João Batista é muito impactante. Um homem simples, vestido com pele de camelo, vivendo no deserto, mas com uma mensagem que ecoou por toda a Judéia. Seu anúncio não era sobre política, sobre riqueza ou fama, mas sobre algo muito mais profundo: arrependimento. João não pediu um simples perdão. A palavra grega para arrependimento é metanoia e significa mudança de mente e de direção. Metanoia significa reconhecer que nós estamos no caminho errado e que precisamos dar meia volta para seguir o caminho certo, que é Jesus. As multidões não apenas ouviam a pregação de João Batista, elas também confessavam os seus pecados e eram batizadas. A confissão de pecados nos torna vulneráveis diante de Deus e da comunidade. A confissão de pecados rasga a máscara da autossuficiência, possibilitando assim que de fato sejamos curados e transformados pela graça e pelo perdão de Deus. Qual área da sua vida precisa de uma virada? Orgulho, indiferença, vícios, egoísmo, relacionamentos familiares, planos de vida? Arrepender-se é abrir mão do controle e permitir que Deus redefina suas prioridades. Por isso eu quero convidar você a me acompanhar no momento de oração. Senhor Jesus, como nós somos de coração duro, como nós somos obstinados, autossuficientes, como difícil às vezes reconhecer o rumo errado da nossa vida, quanto mais ainda se arrepender. Ó Senhor, examina se há em mim algum caminho mau. Mostra-me e guia-me pelo caminho eterno a partir da Tua palavra. Mas, Senhor, me dá um coração humilde para que eu possa, de fato, reconhecer o meu erro, o meu pecado e, assim, me arrependendo, mudando a direção da minha vida. Que a Tua palavra seja a luz e me oriente. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Antes da mensagem de hoje, nós vamos ouvir uma música que fala justamente sobre o perdão de Deus. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão.
livra-me de incertezas mil, transforma minha vida, entregue a ti. Amém, Senhor. Transforma minha vida, entregue a ti. Amém, Senhor. Você se considera uma pessoa pronta e preparada para enfrentar e resolver todos os desafios que a vida ainda pode te apresentar? Se você for só um pouquinho honesto com você mesmo, com certeza a resposta a essa pergunta vai ser, é claro que não. A vida, ela é uma jornada onde aprendemos a viver. Muito melhor, claro, se essa jornada for na companhia de Deus, Pai, que nos auxilia com a luz da sua palavra a justamente enfrentar os desafios e as dificuldades que a vida nos apresenta. Mas esse aprendizado não nos isenta, não nos livra de passar por processos de purificação, de transformação e mesmo de dor. A dor da mudança, a dor da perda, a dor do reconhecimento dos nossos erros, a dor dos nossos pecados. Hoje eu quero convidar você a refletir comigo a partir de um texto do Antigo Testamento que fala sobre a vinda do Senhor como aquele que vem para purificar e transformar a vida daqueles que o buscam. O texto diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor, trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, escrito em um tempo em que o povo de Israel, mesmo após retornar do exílio, da escravidão, vivia em apatia espiritual. Eles ofereciam sacrifícios mecânicos, sem amor, sem coração, e questionavam a justiça e o amor de Deus, conforme o próprio profeta Malaquias coloca no capítulo 1 e no capítulo 2. Sem o compromisso do povo e do sacerdócio com a vivência da fé, o templo era apenas uma estrutura pesada e vazia que não cumpria o seu papel de levar as pessoas a Deus e ao testemunho do seu amor. Então é nesse contexto que Deus envia uma mensagem profética falando sobre a necessidade de purificação e preparação para o encontro com Deus, porque a vinda dele é certa. Então, no versículo 1, Malaquias anuncia que 2 seriam enviados. O mensageiro, que mais tarde veio a ser João Batista, que conhecemos, né? Sua missão, que era preparar os corações das pessoas para receberem Jesus, pregando a necessidade de arrependimento, ou seja, que as pessoas precisavam reconhecer os caminhos errados e dar meia volta, mudar a direção das suas vidas para seguir a Jesus. E a vinda do próprio Jesus Cristo, o mensageiro da aliança, aquele que veio para cumprir a justiça e a graça de Deus, morrendo na cruz para que nossos pecados pudessem ser perdoados. A mensagem de João Batista, ela continua viva e atual. Continua nos convidando a examinar as nossas vidas e nos preparar para o encontro com Jesus. A questão continua sendo a mesma. Ignoramos a sua voz ou nos preparamos com humildade para nos encontrar com Ele? O texto de Malaquias continua nos versículos 2 e 3,
usando a imagem do refinador de prata e do ouro e do lavandeiro para falar de uma necessidade, a necessidade da purificação. Tanto o fogo como a água são elementos que purificam. O ourives, ele utiliza o calor intenso do fogo para derreter o metal juntamente com as suas impurezas. E na medida em que o metal então passa do estado líquido, do estado sólido, aliás, para o estado líquido, a prata ela permanece na parte inferior, enquanto as impurezas flutuam para o topo e assim serem retiradas e descartadas. E é nessa metodologia, né, nesse trabalho, que o ourives vai purificando a prata. Então, o propósito do fogo é justamente revelar as impurezas, revelar os pecados ocultos, revelar a hipocrisia, a idolatria e também remover aquilo que é inútil, hábitos, pensamentos que não glorificam a Deus. Mas, acima de tudo, o propósito do fogo é restaurar o brilho, a pureza, para que assim possamos refletir a imagem, que possamos ser assim a luz de Cristo nesse mundo, o reflexo da luz de Cristo nesse mundo. Um detalhe importante desse processo da purificação da prata é que o ourives não tira os olhos da prata enquanto ela está sendo refinada. Ele precisa controlar o fogo para que não venha a destruir, mas aperfeiçoar o metal, purificar o metal. Assim Deus age também na nossa vida. Ele não desvia o seu olhar amoroso, por mais que às vezes a nossa percepção seja que Ele nos abandonou. Na carta de Tito, no capítulo 2, versículo 14, está escrito assim: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. E o sabão mencionado pelo profeta não é o sabão que conhecemos. Imagine uma substância alcalina usada para branquear tecidos, num processo bem intenso de limpeza. Então o processo era um processo de esfregar, de branquear, era um processo difícil para o tecido e muitas vezes esse tecido ele era até desgastado para encontrar uma brancura. Então, da mesma forma, o encontro com Jesus ele pode ser um processo difícil, mas que é essencial para a nossa jornada como discípulos de Cristo. Essa limpeza e purificação que é anunciada por Malaquias, claro, está se referindo à própria vinda de Cristo, mas também nós podemos pensar e podemos entender que esse processo de purificação ele acontece juntamente com Cristo. Cristo não vem para nos purificar, purificar no sentido de agir em nós de forma distante, insensível. Não, essa purificação ela acontece na comunhão com Cristo. Ou seja, Cristo vem para nos purificar, mas Ele age nas nossas vidas de forma extraordinária. Ele age nas nossas vidas de uma forma que nós mesmos não conseguimos. Então nós não estamos sozinhos nesse processo. É uma purificação que acontece junto com Cristo. Então, de que forma Deus tem agido na sua vida? Você tem resistido ao seu processo de cura e transformação? Ou você confia no grande amor de Deus por você, naquilo que Ele quer fazer na sua vida? E no versículo 4, Malaquias diz que após a purificação, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor. Naquele momento histórico em que Malaquias anunciavam essas palavras, as ofertas que eram levadas para o templo eram desprovidas de fé e compromisso com Deus. Eram apenas feitas como obrigação, uma tradição religiosa, vazia e sem nenhum significado. A partir da nova aliança estabelecida por Jesus, nós somos o templo e nossa vida é a oferta que nós entregamos a Deus. É isso que nos diz Romanos 12, no versículo 1.
Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Deus não deseja apenas nos purificar e nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus, mas também deseja nos transformar para que sejamos verdadeiros adoradores, pessoas que refletem a glória de Deus nesse mundo. Sua vida é uma oferta que agrada a Deus? Ou existem áreas ou aspectos da sua vida que ainda precisam passar por um processo de depuração? Deus age em nossa vida de forma amorosa, mesmo que às vezes seja doloroso, porque Ele deseja que nós sejamos essa luz que reflete a sua glória nesse mundo que precisa desesperadamente dele. Que a tua vida seja uma oferta suave para a glória de Deus e que você possa caminhar com alegria nesse processo de depuração, de transformação da sua vida. Que Deus assim te abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado pela forma como o Senhor age em nossas vidas. Senhor, obrigado pela purificação, pela transformação que o Senhor já operou na minha vida. E eu sei que na vida de muitas pessoas que também me ouvem. Mas sei também que há muito ainda por fazer. Muito fogo ainda precisa ser derramado. Muita purificação ainda precisa ser feita. Muita transformação ainda por ser realizada. Por isso, Senhor, humildemente nós nos colocamos diante de Ti para dizer: Senhor, age conforme a Tua vontade. Nós estamos dispostos, Senhor, a deixar que o Senhor possa nos curar, nos transformar, nos reanimar, nos conduzir, nos purificar conforme a Tua vontade. Assim, Deus, age nas nossas vidas. Por Tua graça, bondade e amor é que nós pedimos. Amém. Quero compartilhar com você ainda alguns avisos, convites. Primeiro, sempre é importante avisar que nesse mês de fevereiro ainda os nossos cultos presenciais são às 9 horas da manhã e às 20 horas à noite. Às 9 da manhã e às 20 horas à noite. No primeiro final de semana de março, nós temos o período de carnaval. E no período de carnaval nós temos o encontro de famílias que acontece no Parque de Exposições de Alfredo Wagner. Nós não teremos cultos presenciais na Luterana Floripa no primeiro final de semana de março, no período de carnaval, mas temos esse grande encontro onde pessoas de várias comunidades vão estar participando, justamente com o tema do discipulado. Esse tema que nós trabalhamos na Luterana Floripa durante o ano de 2024 é o tema desse encontro. Então, imperdível. Faça a sua inscrição, entre em contato com a Secretaria da Luterana Floripa para maiores informações. Também estão abertas as inscrições para o primeiro ano do ensino confirmatório. Então, jovens, adolescentes podem se inscrever também através do telefone do WhatsApp da Luterana Floripa. E você, que tem contribuído financeiramente com a Luterana Floripa, muito obrigado. Se você não tem feito isso ainda, pode fazer através do Pix que aparece aí na sua tela, ou entrar em contato também com o WhatsApp da Luterana Floripa. Muito obrigado você que tem ofertado, e quero desafiar você que ainda não contribui, tem participado da Luterana Floripa de alguma forma, contribua, porque assim você vai estar ajudando a gente a continuar com o nosso trabalho e com a nossa missão de proclamar o Evangelho do amor de Deus. Você também pode entrar em contato aí pelo WhatsApp da Luterana da Floripa, se você precisa de alguma informação, ou precisa de alguma ajuda, deseja conversar com alguém, é só entrar em contato conosco, que nós vamos ter muita alegria em poder te atender. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te dê a paz.
um abençoado dia, uma abençoada semana para você.